Olá, eu sou o Pedro Ruggiero E eu sou a Priscila Lessa. e nós somos do Palco Literário Digital. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a obra 1984 do George Orwell. Aliás, essa é uma obra incrível e necessária e tema da redação da UERJ. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida. Antes da gente falar sobre uma obra, é sempre muito importante a gente falar um pouquinho sobre o autor dela. E nesse caso, vamos falar de Eric Arthur Blair. É isso mesmo, o nome dele não era George Orwell. George Orwell é apenas um pseudônimo que ele resolveu usar. Ele nasceu em 1903 na antiga Índia Britânica e quando ele era muito pequeno, a sua família se mudou para a Inglaterra. Família essa que ele mesmo descreve como sendo de classe média alta inferior. E durante a vida dele, ele trabalhou como professor, balconista de livraria, lavador de pratos, policial, jornalista, ensaísta e foi considerado um dos maiores escritores do século XX. E as suas obras eram marcadas pela forte oposição ao totalitarismo. Totalitarismo. Peraí. E suas obras eram marcadas pela forte oposição ao totalitarismo. Que, aliás, esse pode ser um tema forte, né, para a redação da UERJ, né? Ele foi um homem que viajou o mundo, vivenciou vários conflitos, como a Guerra Civil Espanhola. Ele chegou a ter uma bala atravessada na garganta que chegou a prejudicar as cordas vocais dele. Quando perguntaram para ele por que ele escrevia, olha só uma das respostas que ele deu. Pelo desejo de lançar o mundo em determinada direção, de mudar as ideias das pessoas sobre o tipo de sociedade que deveriam se esforçar para alcançar. Olha que incrível, gente. É que ele acreditava que os livros eles podiam mudar as pessoas. Mudar as pessoas é a realidade que elas vivem. Eu também acredito nisso. Também. E se você pensa nisso que ele falou e na obra que ele escreveu no 1984... fica mais incrível ainda, né? E aí vai a minha dica. Se você está sem tempo de ler o livro, mas já entendeu a importância de conhecer essa obra só pelo pouco que nós falamos sobre esse autor, ou se você começou a ler o livro e achou o livro muito longo e difícil de entender, calma, calma. É só escutar o nosso áudio-teatro literário que vai facilitar a sua vida. É revolucionário. E se você não sabe o que é um áudio-teatro literário, nesse vídeo a gente vai colocar uns pedacinhos para você entender também. Então escuta o áudio-teatro literário que foi feito para facilitar a sua vida. Ele é fiel à obra, vai te ajudar com certeza. Se você já leu o livro, não tem problema. Você pode escutar na véspera da prova para relembrar essa história ou até mesmo para se conectar com determinadas emoções que durante a leitura às vezes você não se conectou. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou colocar agora então um pedacinho do áudio-teatro do 1984 para vocês poderem escutar e entender melhor o que é um áudio-teatro literário. Então fica ligado. Tem uma mesa lá adiante. Vamos pegar um gin no caminho. E como vai o dicionário, hein? Devagar. Sim. Devagar. Estamos nos adjetivos. Agora, fascinante, fascinante. Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeitinho que deve ser quando ninguém mais falar outra coisa. Sim. Olha, depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Sim. Agora eu tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas, né? Ué, não é? Não é? Não, nada disso, nada disso. Estamos destruindo palavras, centenas de palavras todos os dias. Destruindo palavras? Destruindo palavras? Que coisa bonita, meu camarada, a destruição das palavras. Claro que a grande concentração das palavras inúteis estão nos verbos, nos adjetivos, mas tem centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, mas os antônimos também. Por exemplo, pense em... Vamos ver, em bom. Por exemplo, bom. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom. Desbom. Dá conta perfeitamente do recado?
É claro que a ideia partiu do grande irmão. Claro. Você não sente muita admiração pela nova fala, não é mesmo? Até mesmo quando você escreve. Continua aí pensando em velha fala. No fundo, você preferia continuar usando a velha fala com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. Não! Você não compreende a beleza da destruição das palavras. Olha, você sabia que a nova fala é a única língua no mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano? Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não existirão palavras para expressá-lo. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. A nova fala é o sócio, e o sócio é a nova fala. Voltando para a obra, esse livro, 1984, foi escrito em 1948, ou seja, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que o George Orwell sabia sobre regimes totalitários, ele se baseou basicamente nos regimes da União Soviética e da Alemanha nazista. Então, em 1984, George Orwell apresenta um mundo distópico. Mas o que é isso? É como se ele quisesse prever o futuro. Inclusive, se vocês repararem na escolha do título, 1984, sendo que o livro foi escrito em 1948. Lembra? Você pode observar aí uma brincadeira na troca desses números, trazendo mais uma vez essa ideia de que o George Orwell estava tentando prever o futuro. E um futuro que não era nada legal. Por isso, distópico. E nesse futuro, o avanço tecnológico mantinha as massas e os membros do partido do governo em constante monitoramento e severo controle. O livro se passa no ano de 1984, assim como no título, né? Pouco depois de uma guerra atômica, mais ou menos nos anos 50. E o resultado foi a reestruturação do mundo em 3 grandes blocos, os 3 superestados. A Lestásia, a Eurásia e a Oceânia, que é onde se passa o romance. A Oceânia era a antiga Londres, só que uma Londres mais cinza, onde as pessoas passam fome, sofrem privações. O personagem principal, Winston Smith, vive num governo totalitário. O governo totalitário é aquele que quer controlar todos os aspectos da vida do povo. Ele consegue te vigiar até mesmo enquanto você dorme, mesmo nos momentos mais íntimos. Ele diz com quem as pessoas devem ou podem se relacionar e controlam até mesmo o que as pessoas pensam e acreditam. Na Oceânia existe um líder supremo chamado Big Brother, ou o Grande Irmão. E ele está sempre observando os seus passos em todos os lugares. Mesmo dentro da sua casa. Tem cartazes espalhados por todos os lugares dessa figura do Grande Irmão. De bigodão preto, e os olhos dessa figura parecem te acompanhar para onde você vai. E logo abaixo está escrito: o Grande Irmão está de olho em você. Imagina que nervoso você ser vigiado o tempo todo e ser lembrado disso constantemente. Na contrapartida do mundo real, o Grande Irmão é praticamente onipotente, onisciente, e a imagem dele é idolatrada quase que de uma maneira religiosa por toda a população da Oceânia. Escuta mais um pedaço do nosso áudio teatro literário. Era um dia frio e luminoso de abril. Winston Smith passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory. Um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O Grande Irmão está de olho em você. Em todas as casas, em todos os lugares, existiam as teletelas. O que são essas teletelas? É um tipo de televisão que, além de transmitir o que o partido quer, ela é capaz de simultaneamente ver e ouvir tudo o que está acontecendo do outro lado. Ou seja, ela consegue transmitir informações sobre o partido, o que o partido quer que a população escute, e ao mesmo tempo ver e escutar
tudo que a população diz. E como as teletelas estão por todas as partes, isso significa que o povo ele é observado constantemente. E aí, se você começa a observar que ele escreveu isso em 1948 e de repente pensa no que nós estamos vivendo hoje, na declaração que o Edward Snowden deu dizendo que nós somos vigiados constantemente, tantas pessoas colocando o adesivinho na webcam, vocês lembram disso? Pois é. Nesse governo totalitário tem as pessoas que tomam as decisões e que fazem parte do núcleo do partido. E tem também os proletas, que são a classe trabalhadora e correspondem à maior parte da população. E entre os dois temos os membros do partido, que é a galera que faz basicamente aquele trabalho sujo para o governo, sabe? Por exemplo, o próprio Winston. Ele trabalha apagando os registros do passado e dando aquela maquiada para favorecer o partido. O núcleo, ele é a mente do partido. E os membros, como o próprio nome sugere, são os braços, as mãos. Mas eles precisam ser profundamente leais e obedientes ao partido. E a forma como o núcleo do partido faz com que isso seja possível são algumas que nós já conhecemos na nossa história de mundo, como a censura, a tortura, prisões políticas. Mas para o partido não bastava as pessoas serem obedientes só por conta do medo, não. A finalidade deles era aniquilar o interior da pessoa. Aniquilar o interior da pessoa de forma que elas adquirissem uma burrice protetora, evitando o pensamento crime antes mesmo que ele aparecesse na cabeça dela. E fazendo com que a pessoa pense que o pensamento crime é uma coisa horrenda, que o pensamento crime é o pior crime que se pode cometer. E com isso perpetua na cabeça do povo que o grande irmão e que o partido, eles são infalíveis. O amor, o prazer são terminantemente proibidos e o sexo, ele só é permitido a fim de reprodução. Isso porque o foco do governo era uma constante guerra, ora contra a Eurásia, ora contra Lestásia. E todas as paixões são dirigidas a esse inimigo que só ouvimos falar. Inclusive tem uma parte do livro que o Winston fala com a Júlia. Júlia é uma mulher que faz parte do membro do partido e eles têm um relacionamento escondido. E nesse diálogo eles se questionam se essas bombas que são lançadas constantemente não são lançadas exatamente pela Oceânia, como uma forma de manipular as pessoas através do medo e de uma guerra constante. O verdadeiro objetivo é a perpetuação do poder desses estados. Até porque, se eles estão em constante estado de guerra, eles também estão constantemente destruindo os frutos do trabalho da sua população. 7 vezes eles se encontraram durante o mês de junho. O quarto era um mundo, um bolsão do passado onde animais extintos podiam se mover. Julia, você acha que a confraria existe mesmo? Acho que não. Se bem que eu acho que praticamente todo mundo secretamente odeia o partido, né? Mas não sei, eu me recuso a acreditar que existe uma oposição ampla, organizada, sabe? Não, pra mim todas aquelas histórias sobre Goldstein, seu exército clandestino, são asneiras que o partido inventou por suas próprias razões e a gente tem que fingir que acredita, né? Eu acho que não existe nem guerra. E é provável, inclusive, que as bombas foguetes que caem diariamente nas cidades sejam disparadas pelo próprio governo da Oceânia, tá? Só pra manter a população assustada. É porque sempre me incomodou. Me incomodou muito o fato da gente estar sempre mudando constantemente de inimigo. Sério? Você entende? Eu pensei que a gente sempre estivesse em guerra com a Eurásia. Antes era com a Lestásia. Você realmente não lembra? Não. Bem, mas isso também não tem importância, né? A gente sabe que é sempre uma guerra, depois outra guerra, e no fundo a gente sabe que isso tudo é mentira. Não. A essa altura do campeonato, a gente não sabe absolutamente nada sobre a Revolução. Um outro motivo também para perpetuar o estado de guerra é canalizar as energias e as paranoias contra o outro. Então eles vivem em um constante instinto de ódio a inimigos que eles nem nunca viram no seu território. Mas esses inimigos, alimentados ainda pela propaganda constante do partido, isso ganha uma proporção gigantesca. Então nessa sociedade só existia espaço para o ódio. Inclusive, é uma sociedade que todos os dias tinham 2 minutos reservados para sentir ódio. Eram os 2 minutos de ódio. Eles precisavam se dirigir a um determinado lugar
e eles tinham que sentir ódio, gritar palavras de ódio, né, para uma teletela que passava a imagem do inimigo do povo, do Goldstein, que é uma imagem criada também pelo partido, uma figura criada pelo partido, para que todos sentissem esse ódio. E todos os dias, todos tinham que participar dos 2 minutos de ódio. E aí, parando para pensar nos dias de hoje, né, seria o equivalente ao que a gente vive nas redes sociais, por exemplo, os nossos 2 minutos de ódio dos dias atuais, né? Quantas vezes vocês não viram um perfil ser atacado nas redes sociais e as pessoas escreverem palavras de ódio por conta de não terem uma ideia igual a do outro, por não compartilharem do mesmo ideal? Então, quantas vezes a gente já não viu isso nas redes sociais? Agora é hora de um conceito um pouquinho mais tenso: o duplo pensamento. Nada mais é do que a pessoa acreditar simultaneamente em 2 ideias completamente contraditórias. E ela acredita sinceramente em ambas. Por exemplo, se o partido ele muda um documento histórico dizendo que uma determinada coisa não aconteceu, e por mais que a pessoa tivesse presente no momento em que aquilo aconteceu, ela acredita no que o partido está dizendo e não no que ela vivenciou. Tem um momento do livro, que também tem no audioteatro literário, que o Winston está sendo torturado pelo O'Brien. O O'Brien é um membro do núcleo do partido que está torturando o Winston, e ele diz que 2 mais 2 é igual a 5. E ele mostra 4 dedos para o Winston e fala para ele quantos dedos tem aqui. E ele quer que o Winston diga que está enxergando 5 dedos. Só que ele não quer que ele simplesmente diga que está enxergando 5 dedos porque ele está sendo torturado e porque ele quer acabar logo com isso e vai falar o que o partido quer que ele fale. Não. Ele quer que, de fato, ele enxergue 5 dedos mesmo sabendo que só tem 4. E isso é o duplo pensamento. Diz uma coisa, você se lembra de ter escrito no seu diário: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Lembro. O'Brien levantou a mão com 4 dedos estendidos. E quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas são 5? Quantos dedos serão? 4. E olha que o ponteiro só tá no 55. Agora quantos dedos, Winston? 4. Que mais que eu posso dizer? São 4. Para. Como é que pode continuar com isso? Para. 4. Quantos dedos, Winston? 5. Chega. 5. Ah, não. Assim você tá mentindo. Quantos dedos? 5, 4. O que você quiser. Para com isso. Para. Winston, você aprende muito devagar. O que eu posso fazer? Como é que eu posso deixar de ver o que eu tenho diante dos meus olhos? 2 e 2 são 4. 2 e 2 são 4. Pois é, porque às vezes são 5, às vezes são 3, às vezes são todas as coisas ao mesmo tempo. De novo. Isso acontece muito com a Guerra Constante. São 3 superestados e eles sempre estão em guerras de 2 contra 1. Uma hora a Oceânia é aliada da Lestásia contra a Eurásia ou o contrário. E se você pensa que essa troca é feita de uma maneira anunciada, não é não. Mas quando eles fazem essa troca, a população é levada a acreditar que eles sempre estiveram em guerra contra o inimigo que eles falaram. Porque um dia admitir que eles foram amigos do inimigo seria o mesmo que admitir que o grande irmão cometeu um erro. E o grande irmão não erra nunca. Quem falou? O grande irmão não erra. E olha, essa dinâmica vale também internamente. Se algum aliado critica o grande irmão, ele se torna parte da ameaça. E é interessante que, de uma certa forma, todo mundo odeia o Big Brother, todo mundo odeia o grande irmão. E é com esse tipo de contradição que lida o duplo pensamento. Já está tão enraizado na sociedade que se torna natural. Essa política de contradição ela é tão presente no partido que ela está presente inclusive no slogan do partido. Guerra é paz
ignorância é força e liberdade é escravidão. Que é mais contraditório que isso? No Ministério da Pujança, perpetua a miséria. O Ministério da Paz cuida da guerra. O Ministério da Verdade apaga a história, faz censuras. O Ministério do Amor realiza torturas e execuções. E se você parar para analisar um pouquinho só esse livro, você vai ver o quanto, infelizmente, ele é atual. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre a obra 1984 de George Orwell. Lembrando que o audioteatro literário é a forma mais rápida, dinâmica e prazerosa de conhecer o conteúdo de um livro. Fica a dica. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e dá um like, porque é muito importante pra gente. Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida. Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida.